Conheça a sua Bíblia, o livro de Apocalipse. Hoje é a nossa última aula, então hoje a gente está fechando toda a nossa série. Foi aí uma jornada longa, passando por todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. E hoje a gente vai fechar, então, falando sobre o livro de Apocalipse. Bom, gente, falando algumas coisas aí a título de introdução. É muito comum a gente ver pessoas que têm receio e até medo de estudar Apocalipse. Eu já vi pessoas falando isso daí. Nossa, eu tenho até medo de ler esse livro. Quem lê Apocalipse tem que tomar cuidado. É muito comum a gente ver pessoas que têm receio e até medo de estudar o livro de Apocalipse. Além disso, uma coisa que é verdade é que Apocalipse é um livro de difícil interpretação. Não é tão fácil estudar e entender Apocalipse e por isso que é muito importante a gente entender algumas coisas sobre o Apocalipse, porque quando você tem algumas informações básicas sobre o livro, isso te ajuda a interpretar e a entender melhor a mensagem do livro. Então, de fato, é um livro que muita gente tem receio e, por outro lado, é um livro que há suas dificuldades para interpretá-lo. A palavra Apocalipse, como eu já disse, significa revelação. Então, é uma palavra grega, Apocalipse, é uma transcrição de uma palavra grega. Significa revelação, literalmente tirar o véu de algo, descobrir alguma coisa. E o que é muito importante dizer é que, gente, o livro de Apocalipse não foi escrito para ser um mistério. Pelo contrário, ele é uma revelação de Deus à sua igreja. E é por isso que a gente tem que estudar e entender o livro de Apocalipse. Eu quero ler Apocalipse 1, de 1 a 3. Olha o que esse texto diz. A abertura do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, olha o que ele fala. O Apocalipse é uma revelação de Deus que está mostrando o que em breve há de acontecer. E tudo isso daqui foi dado para João em forma de visões. Então, João está escrevendo aquilo que ele viu. E o versículo 3 é muito bonito, porque ele fala, olha, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha que bonito isso daqui. O livro de Apocalipse ele tem que ser estudado porque bem-aventurados aqueles que leem esse livro, escutam esse livro e guardam o que está escrito nesse livro, as profecias desse livro e assim por diante. Por isso, o livro de Apocalipse não é um mistério, pelo contrário, é um livro que deve ser lido por nós, deve ser entendido por nós, porque felizes, bem-aventurados são aqueles que leem, guardam, ouvem. E é interessante que ele fala, felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras. Por que ele fala ouvem? Porque naquela época, essas cartas, nem todo mundo tinha acesso à leitura desses livros, e na verdade, as igrejas recebiam essas cartas, e recebeu o livro de Apocalipse, isso era lido diante de toda a igreja, por isso bem-aventurado não só os que leem, mas os que ouvem, e principalmente os que ouvem atentamente, e aquilo era lido diante da igreja, e então o pergaminho era passado para outra igreja e assim por diante. Por isso ele enfatiza, não só é bem-aventurado aquele que lê, mas principalmente aqueles que ouvem, porque a maioria dos primeiros leitores que receberam o livro de Apocalipse, eles não leram, eles ouviram a leitura deste livro. Gente, uma visão geral do livro de Apocalipse. Se a gente fosse dar um tema para o livro de Apocalipse, a gente poderia dizer que o tema desse livro é mais que vencedores em Jesus. A grande ênfase do livro de Apocalipse é em Jesus, mesmo a igreja sofrendo do jeito que sofre, e quando João escreveu esse livro, e quando João teve essa visão, ele estava vivendo um tempo de profunda perseguição do Império Romano, então muitos cristãos estavam sendo mortos, estavam sendo presos, assim, a perseguição estava dura contra os cristãos. João escreve para essa igreja para deixar claro para todo mundo, olha, apesar da perseguição, Jesus continua no controle e em Jesus nós somos mais que vencedores. Não precisam temer o imperador, vocês não precisam temer os militares, a guarda romana, vocês não precisam ter medo, porque em Jesus ele governa sobre tudo e nele nós somos mais do que vencedores e um dia ele vai voltar para colocar ordem nesse mundo. Então, apegado nessa esperança, nós continuamos perseverando, porque até a tribulação do tempo presente está dentro do plano de Deus. E o grande tema é, em Jesus, nós somos mais que vencedores, apesar das lutas. Aos olhos do mundo, ser crente é uma perda de tempo, mas de maneira, quando a gente olha com os olhos espirituais, em Jesus nós somos mais do que vencedores. O autor desse livro foi o apóstolo João, que é o mesmo autor do Evangelho de João e é o mesmo autor das 3 cartas, primeira, segunda e terceira João. Esse livro foi escrito
mais ou menos, e isso daqui a gente tem poucas dúvidas sobre isso, mas foi escrito por volta do ano 96 depois de Cristo, durante o reinado de Domiciano, que foi um imperador que trouxe uma dura perseguição sobre a igreja cristã nessa época. E aqui tem um detalhe bastante importante: todos os apóstolos já tinham morrido, então o apóstolo João foi o último apóstolo, e João já estava bem velhinho, ele já estava perto ali dos seus 100 anos, quando ele escreveu e quando ele recebeu essa revelação. E já fazia mais ou menos uns 70 anos que Jesus tinha morrido. Então, já estava para completar 70 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado e ido para o céu. E João já estava aqui próximo dos seus 100 anos quando ele escreveu e quando ele recebeu essa revelação. Então, perceba que aqui a gente já está falando de uma segunda geração de crentes. Você tem a primeira geração, daqueles que viveram ali logo após a época de Jesus, e aqui João já está na transição para a segunda geração. João é quase que... E uma coisa importante também é que a expectativa de vida na época era de 50, 60 anos. Então, João já estava fazendo hora extra aqui e ele escreve, então, para uma segunda geração de crentes que estava sofrendo, então, e estava passando por uma perseguição dura do Império Romano sob a liderança do Domiciano. O local da escrita, a ilha de Patmos, ele estava lá nessa ilha exilado, então ele foi mandado para essa ilha como prisioneiro e lá nessa ilha ele recebe essa visão da parte de Deus, escreve de alguma forma, esse pergaminho que ele escreveu foi contrabandeado e levado lá para as igrejas, que essa carta é destinada às 7 igrejas da Ásia Menor. O propósito de João ao escrever esse livro, o tema predominante do livro é a volta de Jesus e a sua vitória final. O seu objetivo, então, essa é a grande ênfase. Jesus vai voltar e vai trazer vitória sobre tudo e sobre todos e vai estabelecer um novo céu, uma nova terra, um lugar de paz. O objetivo de João, ao escrever esse livro, é proporcionar conforto e encorajamento aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Então, é falar para eles, gente, continuem firmes porque o nosso Deus está vendo, Jesus vai voltar e vai trazer uma vitória final. Então, apesar de todas as grandes lutas, em Jesus a gente é mais que vencedor, então continuem firmes. Esse é o grande tema e esse é o grande propósito do livro de Apocalipse. No meio de todo aquele simbolismo, no meio de todas aquelas imagens e tudo mais, tem uma mensagem simples. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Então, continuem caminhando, continuem perseverando, continuem lutando pela fé, porque quando a gente continua com Cristo, a promessa que nós temos, a vida eterna e assim por diante, é algo maravilhoso e por isso vamos continuar firmes, vamos continuar caminhando. Essa é uma visão geral do livro. Eu quero hoje, gente, trazer aqui, eu vou conversar um pouquinho, eu quero explicar para vocês, então, o que é o livro de Apocalipse e como a gente deve interpretá-lo para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, apesar hoje a nossa aula é um pouquinho mais curta que as outras, mas eu quero ficar bastante nessa questão da interpretação para a gente entender o Apocalipse. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, dentro aí da questão do livro de Apocalipse, é que, gente, Apocalipse é um gênero literário. Isso daqui é uma coisa bastante importante da gente entender, para que a gente possa ter uma ideia melhor, entender melhor o livro de Apocalipse. Assim como a gente tem, por exemplo, poesias, assim como a gente tem livros que são leis, assim como a gente tem cartas, assim como a gente tem narrativas, Apocalipse era um gênero literário que existia na época. Então, o que aconteceu? No período interbíblico, que a gente estudou aí algumas quartas-feiras atrás, entre Malaquias e Mateus, você tem um anseio no povo, o pensamento e a sensação de que Deus tinha esquecido eles, porque eles ficaram quase que 500 anos passando de mão em mão, de império em império, sem ter liberdade, e por 400 anos Deus não mandou nenhum profeta, e começou a surgir no povo a dúvida, puxa, será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus esqueceu de trazer libertação para nós? Será que Deus nos abandonou? E aí, nesse período, começou a surgir esse tipo de literatura, a literatura apocalíptica, que eram livros escritos com vários simbolismos e figuras mitológicas, e a tônica desses livros era, olha, Deus não se manifestou agora, e o presente é muito difícil, mas no futuro Deus vai se manifestar, e num futuro ainda distante, mas no futuro Deus vai se manifestar. Então, começaram a ser escritos vários livros desse gênero, desse tipo, onde se usava várias mitologias, várias figuras de linguagem, com o objetivo de dizer, o presente é sofrimento mesmo, e não tem esperança para o presente, mas no futuro Deus vai se manifestar. E isso começou a aparecer no período interbíblico. Então, a gente tem aí relatos de cerca de 30 livros desse tipo que vieram dessa época aí. Entre o segundo século antes de Jesus e o segundo século depois de Jesus, você tem aí cerca de 30 livros que você tem por achados arqueológicos que são desse tipo.
Então, o livro de Apocalipse de João, ele é, na verdade, o verdadeiro Apocalipse. Dentre esses vários livros que foram escritos na época, você tem um que vem de fato de Deus. Você tem um que é a revelação de Deus para o homem. Então, por que eu estou falando isso? A literatura apocalíptica, o livro de Apocalipse é um tipo de gênero literário. E é por isso que a gente precisa entender isso, porque se você pegar uma poesia e ler a poesia como se fosse uma lei, ou uma narrativa, você não entende. Se você pegar uma narrativa e ler como se fosse uma poesia, não vai dar certo. Da mesma forma, a gente precisa pegar Apocalipse e ler isso como um livro desse gênero, como um livro apocalíptico de fato. Quais são as marcas ou as características desse gênero literário? Tem uma linguagem misteriosa e cheia de simbolismos e figuras extraordinárias. Então, a literatura apocalíptica, esse tipo de livro, esse tipo de gênero literário, ele tem mesmo uma linguagem misteriosa, os outros apocalipses também têm, e cheia de simbolismos, figuras extraordinárias, visões e coisas assim. Então, é característica desse tipo de livro você ter esse tipo de linguagem. Só que todos esses simbolismos, presta atenção nisso, isso é muito importante. Todos esses simbolismos têm como objetivo passar uma mensagem que, na maioria das vezes, é bem simples. Todos os simbolismos usados em Apocalipse, eles têm como objetivo passar uma mensagem que, na maioria das vezes, é simples e está ali no texto, no pedaço do texto que você está lendo, embutido em algum lugar. Então, isso daqui é uma coisa importante, porque o problema é que a gente se perde, porque a gente começa a ler essas figuras fantasiosas, essas coisas extraordinárias, e a besta, e a não sei o quê, e o selo, e a trombeta e tudo mais, e a gente começa a imaginar essas cenas na nossa mente e achar que aquilo é literal. E a gente começa a se perder nessas figuras fantasiosas, porque a gente perde que isso são símbolos para descrever realidades espirituais que não são complexas, que são simples, mas no sentido de que toda essa linguagem é só um meio de descrever e de trazer uma mensagem que na grande maioria das vezes é simples. E a gente não pode se deixar levar, então, pelas figuras fantasiosas. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para a gente entender Apocalipse. A gente tem que entender que isso é um gênero literário e é por isso que a gente não pode ler Apocalipse como se fosse uma narrativa. O que é uma narrativa? É assim, uma pessoa descrevendo o que está acontecendo um evento atrás do outro, porque esse livro não é uma narrativa. Ele é um outro tipo de livro. Então, essa é a primeira coisa para a gente entender Apocalipse. Como interpretar Apocalipse? Existem várias linhas, tá, gente? Eu vou apresentar aqui como que eu entendo e como que boa parte, a maioria dos teólogos, pelo menos da igreja presbiteriana, entende e interpreta Apocalipse. Mas existem pelo menos 4 maneiras de nós interpretarmos e lermos Apocalipse. A maneira preterista, que é você ler o livro de Apocalipse como tudo que está escrito ali, a grande maioria já aconteceu no final do primeiro século. Então, quando você lê dessa ótica, tudo que está em Apocalipse já aconteceu. Aqueles que leem Apocalipse de maneira historicista, que aí descreve o seguinte: de Apocalipse 1 até Apocalipse 22 desde a época dos apóstolos até a volta de Jesus. Então, é uma narrativa cronológica que vai passando aí os eventos, e aí as pessoas vão dizer, olha, na época, Apocalipse 5 aconteceu no ano tal. Nós devemos estar vivendo mais ou menos o Apocalipse 12. E assim, então é quando você lê. Existem pessoas que leem Apocalipse assim, como se fosse a história da igreja desde a época dos apóstolos até a volta de Jesus. Também não é uma visão correta, porque você perde de vista, Apocalipse não é um livro cronológico e nem uma narrativa. Há aqueles que interpretam o Apocalipse de uma visão futurista, ou seja, tudo que está a partir do capítulo 4 não aconteceu ainda, vai acontecer no futuro. Então, Apocalipse é um livro que diz respeito praticamente tudo sobre o futuro. Até Apocalipse 3 fala um pouco da realidade da época lá, quando João escreveu, mas a partir do 4 é tudo futuro. Essa é uma outra visão. E dentre as possibilidades, essa visão é a mais aceita. E a idealista, que é a que eu entendo que é a mais correta, e é a que a maioria dos teólogos aí da igreja presbiteriana seguem, é a abordagem que interpreta o seguinte, que Apocalipse não é um livro que está narrando eventos específicos da história da igreja do mundo. Apocalipse não é assim, olha, Apocalipse 5 está falando de quando aconteceu lá no comecinho da história, quando veio tal pessoa e aconteceu. O livro de Apocalipse não narra eventos específicos. Ele está narrando princípios gerais a respeito dos planos de Deus para o mundo e para a sua igreja, referindo-se a todas as épocas da igreja. Então, qual que é, dentro dessa visão, e essa é a visão que eu entendo, é a mais correta da gente interpretar Apocalipse, é que o livro de Apocalipse não está falando de eventos específicos que está acontecendo agora,
vai acontecer semana que vem e tudo mais. Claro que você tem a questão da volta de Jesus, e isso é uma coisa que vai acontecer ainda. Mas, de maneira geral, o livro está tratando ele traz princípios gerais de toda a história da igreja, desde a primeira, que se aplicam a toda a igreja, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. E nós estamos aqui nesse miolo, e tudo que foi escrito para a igreja lá no primeiro século vale para a gente hoje do mesmo jeito. Apocalipse é um livro com princípios gerais, válidos para todas as épocas da igreja, então não tem um pedaço de Apocalipse que era lá para o passado e não vale para hoje, que já foi. Não, todo livro ele traz princípios gerais que descrevem como que é a história do mundo da primeira até a segunda vinda de Jesus e como que a gente deve viver nesse meio tempo. Então, essa é a visão que nós devemos ter para entender o livro de Apocalipse. Ele fala bastante, o livro de Apocalipse, gente, quando a gente entende essa questão dos simbolismos e tudo mais, o livro de Apocalipse fala muito do passado, principalmente, assim, quais são os eventos que Apocalipse narra do passado? Sobre o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Apocalipse fala muito do ministério de Cristo. Muito. Ele trata bastante disso, e aqui tem até uma questão do contexto histórico. Aqui a gente está. O livro de Apocalipse foi escrito uns 70 anos depois de Jesus morreu e ressuscitou. Então, João escreve para relembrar todos esses fatos, porque todo o futuro está construído em cima daquilo que Jesus fez. Por que a gente pode falar de futuro? Por que a gente pode falar de volta de Jesus? Por que a gente pode falar de vitória de Jesus no futuro? Porque Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já foi para o céu, Jesus já está sentado à direita de Deus, reinando sobre tudo e sobre todos. E é por isso que a gente pode falar que um dia esse rei vai voltar. Então, Apocalipse fala muito do passado e, de muitas maneiras e frequentemente, Apocalipse faz referências à vida de Jesus, à morte de Jesus e à ressurreição de Jesus. Se você lê Apocalipse, você vai ver muito essa ideia da vida de Jesus e do ministério de Jesus sendo falado. Então, Apocalipse fala muito sobre o passado, particularmente sobre os eventos da vida de Jesus, que são os eventos redentivos da história, porque toda a redenção do Senhor está baseada e construída em cima do que Jesus fez. Então, o futuro é garantido porque Jesus já venceu na cruz, por isso que a gente pode falar de futuro, porque Jesus já venceu na cruz. Também fala muito sobre futuro, então Apocalipse fala assim do futuro, particularmente Apocalipse fala do futuro no sentido de o julgamento dos ímpios. Cristo um dia vai julgar um por um e vai julgar aqueles que têm perseguido a igreja naquele tempo, e vai julgar todos os ímpios, todos aqueles que não reconhecem a Deus, todos aqueles que desprezam o Senhor. Então, fala bastante do futuro, dessa questão do julgamento dos ímpios, da volta de Jesus e do novo céu e nova terra. Então, Apocalipse fala assim do passado, da vida de Cristo, fala bastante do futuro, particularmente, principalmente sobre o julgamento final, a volta de Jesus e o novo céu e a nova terra, e também fala do presente. Fala do presente, é interessante isso, porque quais são as ênfases que Apocalipse dá para o presente? A expansão do evangelho, o evangelho se expandindo por todas as nações, perseguição contra a igreja, pessoas massacrando a igreja, oprimindo a igreja, lutas que a igreja vai enfrentar, falsos mestres que vão se levantar, opressões de todo tipo. Então, é interessante porque Apocalipse fala do presente, e o grande foco de Apocalipse no presente, é interessante isso, é que, ao mesmo tempo que o evangelho está se expandindo, a igreja está sendo perseguida. Então, o que fala no passado? Jesus e tudo que ele fez. O que fala do futuro? Quando Jesus voltar, o julgamento dos ímpios, etc. E o que fala no presente? Da realidade presente da igreja, de perseguição, luta, falsos profetas, mas ao mesmo tempo o evangelho se expandindo, e aqueles que morrem com Cristo hoje já estão no céu com o Senhor. Isso é uma coisa que a Apocalipse traz também para trazer esperança. Olha, continuem firmes, perseguição faz parte, continuem pregando o evangelho e fiquem tranquilos, porque aqueles que morreram em Cristo já estão no céu, desfrutando da presença do Senhor. Então, a gente tem que ter essas coisas em mente. Apocalipse não é só sobre o passado, não é só sobre o presente, não é só sobre o futuro. Ele fala do passado e do presente, principalmente sobre a volta de Jesus e do ministério de Jesus, e do presente, a expansão do evangelho, as lutas, as perseguições, e como que quem morre em Cristo já está diante do trono de Deus. Dito isso, e agora eu vou fazer um panorama aqui do livro. Qual é a estrutura do livro de Apocalipse? E aqui, gente, vem a sacada. Quando eu aprendi isso daqui, isso mudou a maneira de eu entender Apocalipse e abriu meus olhos com relação ao Apocalipse. Porque Apocalipse não está em ordem cronológica, no sentido de começar narrando algo no capítulo 1 e terminar no capítulo 22. Mas o livro de Apocalipse está estruturado em 7 sessões paralelas. Ou seja, você tem 7 sessões, ele divide o livro em 7 blocos, e esses blocos, eles não estão um depois do outro, mas eles estão um paralelo ao outro. A ideia é o seguinte, são 7 sessões paralelas, repetitivas e circulares. O livro de Apocalipse, João conta a mesma história 7 vezes. No livro, eu vou repetir isso, que isso daqui é muito importante para você entender o livro de Apocalipse.
João conta 7 vezes a mesma história. Ele vai contar 7 vezes da vinda de Jesus, desde quando Jesus veio até a volta de Jesus. Ele vai contar 7 vezes essa história de maneiras diferentes e de ângulos diferentes, mas são 7 sessões paralelas. E por que são repetitivas e circulares? Circulares porque ele conta uma vez, quando ele termina de contar, ele começa a contar outra, e assim vai 7 vezes. E lembre-se que o livro de Apocalipse, até a questão da repetição é uma questão didática, porque os primeiros leitores, eles não leram esse livro, eles ouviram esse livro. E quando você está ouvindo, é importante você repetir e repetir e repetir para frisar bem a mensagem. Então, o livro é estruturado em 7 sessões paralelas. Ele conta 7 vezes a mesma história, o que Jesus fez na primeira vinda e o que ele fará na segunda vinda. Então, ele repete 7 vezes isso. E eu estou repetindo isso várias vezes para que você grave. Então, ele conta 7 vezes a mesma história. E aí, um detalhe importante é que cada vez que ele reconta essa história, cada vez que João reconta a história aí, nessas repetições, é como se ele estivesse contando a mesma história de outro ângulo. É como se fosse, imagina que você tem um evento acontecendo aqui no meio e você tem 7 câmeras em volta. Uma daqui, outra daqui, outra daqui, outra de baixo, outra de cima, outra não sei o quê. Você tem 7 câmeras de vários ângulos diferentes. Então, o que João faz? Ele conta a mesma história da primeira até a segunda vinda de Jesus. Cada vez que ele conta de um novo ângulo, acrescentando novos detalhes. Então, por exemplo, ele conta uma vez ele vai contar da perspectiva de quem está aqui na Terra sofrendo a perseguição. Da outra vez que ele reconta, ele vai lá para o céu, é como se a câmera tivesse saído aqui da Terra e fosse lá para o céu, e ele vai contar a mesma história, mas da perspectiva de quem está no céu, ao lado do trono de Cristo, assistindo e vendo Deus desenrolar os seus planos e a sua história. Então ele vai contando e recontando a mesma história. Cada vez que ele reconta de um ângulo diferente, acrescentando detalhes, fazendo ênfases diferentes. É como que cada vez que ele reconta, ele vai colocando uma peça nova no quebra-cabeça, e no final, quando ele termina, você tem a visão do todo, de tudo aquilo que Deus quis nos revelar, então, sobre aquilo que ele está fazendo na história e como ele vai terminar tudo. O grande erro interpretativo de Apocalipse é ler ele como um livro cronológico. Se você lê Apocalipse como um livro cronológico, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar e falar assim, se você lê o livro de Apocalipse, você vai perceber o seguinte, o mundo parece que acaba umas 4, 5 vezes. Você está lendo Apocalipse, aí você fala, então, aqui vai ser quando acaba o mundo. Aí você continua lendo. Aí você fala, mas o mundo já não tinha acabado, mas voltou aqui, o mundo está aqui de novo. Aí daqui a pouco tem o mundo, o julgamento final de novo. Mas o mundo já não tinha acabado, agora refez o mundo, agora acabou de novo. O que está acontecendo? Se você lê o livro de maneira cronológica, você não vai entender. Por quê? Por que o mundo parece que acaba várias vezes? Porque ele está recontando a mesma história. Então, na primeira vez ele contou até quando o mundo acabou, aí ele começou a contar de novo, então voltou a história, e aí por isso que há alguns eventos em Apocalipse que parece que ele está repetindo, e de fato ele está repetindo a mesma coisa porque ele está recontando a história. Então, o grande erro interpretativo de Apocalipse, quando que você se perde, quando que você não vai entender nada? Quando você ler Apocalipse como uma cronologia, como assim, o que está no capítulo 3 é o capítulo 1, depois o capítulo 2, depois que aconteceu tudo do 2 vem o 3, depois que aconteceu vem o 3, vem o 4, vem o 5. Se você ler o Apocalipse desse jeito, você vai se perder aí na interpretação, você não vai entender muito bem. Então, eu falei que João reconta 7 vezes a mesma história, cada vez de um ângulo diferente. E quais são essas 7 vezes, então? Como que a gente pode separar esses 7 blocos? E essa é a estrutura do livro que eu quero propor aqui para vocês. Então, primeiro, a primeira vez que ele conta a história do capítulo 1 ao 3, e ele fala de Cristo e os 7 candeeiros, aí ele está falando da vida da igreja na Terra, então ele começa, e aqui você tem as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor e tudo mais, é falando da vida da igreja aqui na Terra, os desafios da igreja aqui na Terra, e assim por diante. Então, é como se a câmera estivesse aqui na Terra e os desafios da igreja aqui na Terra. Depois você tem a segunda vez que ele reconta a história, do capítulo 4 ao capítulo 7, e agora o ângulo sai da terra e vai para o céu e mostra a vitória de Cristo quando ele subiu aos céus e quando então ele autorizou a igreja para pregar o evangelho, e ao mesmo tempo que ele permite a pregação do evangelho, ele permite a perseguição da igreja em todo esse processo. Então, à medida que a igreja vai pregando e a igreja vai ser vitoriosa, e essa é a grande ênfase dessa segunda parte aí, dessa segunda vez que ele reconta a história, que dentre os vários desafios que a igreja tem, mas ela tem a missão de pregar o evangelho e ela vai ser vitoriosa em levar esse evangelho por todo mundo, mas ao mesmo tempo que isso acontece, você vai ter também uma perseguição acontecendo junto na vida da igreja. Então, essa é a segunda vez que ele reconta essa história. Você tem o Cordeiro e os 7 selos, e essa grande ênfase que
Cristo vai abrindo os selos, e cada vez que ele abre o selo, você tem o selo lá do cavalo branco, que é o evangelho, levando, sendo expandido por todo mundo, e assim por diante. Então essa é a segunda vez que ele reconta a história. A terceira vez que ele reconta a história é as 7 trombetas, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11, e a grande ênfase dessa sessão é que Deus está derramando já juízo, porque a dúvida que ficava é, ué, mas essas pessoas estão perseguindo a igreja e Deus não faz nada? E aí a grande ênfase nessa sessão é falar que o juízo de Deus já está sendo derramado sobre os ímpios, e no final, quando tudo acabar, esse juízo vai ser derramado de maneira muito mais plena, será um juízo muito maior. Então, você já tem algumas amostras do juízo final nesse tempo presente, mas essas amostras vão culminar no grande juízo, que vai ser muito maior lá no futuro. Então essa é a terceira vez que ele reconta a história. Na quarta vez que ele reconta a história, agora ele fala do dragão e ele fala sobre as 7 vozes. Então o ângulo descreve que por trás da luta entre perseguição aos cristãos e tudo mais, você tem o dragão, o diabo e os aliados do diabo. Existe uma realidade espiritual. Então dessa quarta vez ele enfatiza bastante essa questão da realidade espiritual, do diabo por trás. Então, por trás de toda essa perseguição, você tem forças malignas do mal agindo, atrapalhando, oprimindo a igreja e assim por diante. E aí o diabo tem alguns aliados nessa opressão à igreja. Então, essa é a ênfase aí da quarta vez que ele reconta a história. A quinta vez, então, o quinto ciclo são as 7 taças. E aí fala de novo de Deus derramando ira, mas agora é o juízo pleno de Deus. Ele fala como vai ser então o derramar geral e total e pleno da ira de Deus. Depois você tem a sexta vez que ele conta a história, e aí ele vai enfatizar a questão do julgamento final. Então você tem aí as visões de julgamento. E a sétima vez, a última vez que ele reconta a história, a grande ênfase e o grande foco está na consumação de todas as coisas, como que vai ser o mundo após a volta de Jesus, como vai ser essa realidade depois que esse mundo acabar, depois que a igreja terminou de espalhar o evangelho por todos os lugares, ela foi perseguida de maneira muito intensa, você tem batalha espiritual no meio disso e tudo mais, mas Cristo volta, derrama juízo sobre todos, julga cada um, manda quem tem que mandar para o inferno, restaura, ressuscita os seus, restaura esse mundo e então traz o seu povo para morar com ele num lugar perfeito, num mundo perfeito, numa vida perfeita. Apocalipse 21 e 22 é uma descrição linda do novo céu e da nova terra, de como vai ser algo rico, como vai ser algo maravilhoso, como vai ser algo que assim, é algo tão grandioso que a nossa mente humana presa nessa realidade não consegue imaginar. Então, qual é a estrutura do livro? Quando você lê o livro, você tem que entender isso. Quando ele começa o capítulo 4, ele está começando de novo a história. Quando ele começa o capítulo 8, ele está começando pela terceira vez a história. Então, a gente tem que ter essa estrutura em mente para que a gente possa compreender o livro de Apocalipse e não se perder aí no meio de um monte de detalhes. E para fechar, gente, quais são os temas que o livro trabalha? Então, assim, se a gente fosse pontuar aqui, quais são as principais coisas que o livro de Apocalipse fala? Eu diria o seguinte, os principais temas de Apocalipse são: Cristo reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Essa é a grande ênfase. Cristo está assentado no trono. E é interessante porque quando Cristo se manifesta para finalmente então acabar com o diabo e todos os seus anjos e todos os seus inimigos, é interessante porque você não tem uma batalha, você tem um massacre. Cristo não, ninguém mede forças com Cristo e quando ele quiser, ele assopra e todo mundo cai morto. Então, Cristo reina soberanamente sobre tudo, sobre todos, mesmo quando o mundo parece um caos e mesmo quando a igreja está sendo duramente perseguida, ainda assim Cristo está reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos. Um outro tema do livro é que a perseguição à igreja está dentro dos propósitos de Jesus. A gente não deve estranhar o fato de caminhar com Cristo ser algo difícil e penoso na nossa realidade. A gente deve estranhar quando caminhar com Cristo não traz nenhum tipo de perseguição ou nenhum tipo de resistência com relação ao mundo. Porque a perseguição à igreja, a perseguição àqueles que seguem de fato a Cristo Jesus, está dentro dos propósitos de Jesus. Gente, a gente vive isso hoje em dia. Se você abraçar de todo o coração as verdades do Evangelho, e particularmente algumas verdades. Primeiro, que só Jesus é Deus. E que, segundo, que só Jesus é o caminho e qualquer pessoa que buscar Deus fora de Jesus vai para o inferno. Não tem outro caminho senão Jesus. Se você defender essas coisas no nosso mundo, você vai sofrer muita resistência. Se você defender a ética cristã, por exemplo,
que a Bíblia é contra divórcio, com algumas pequenas exceções, mas de maneira geral a Bíblia é contra divórcio, a Bíblia é contra homossexualismo. Se você abraçar as verdades do Evangelho, as verdades das Escrituras de todo o coração, você sempre vai receber resistência onde você estiver para caminhar com Jesus. E essa é uma grande ênfase aí do livro. Outra ênfase e outro tema do livro é que Cristo vai julgar esse mundo com justiça. Então Cristo vai se manifestar. A gente não precisa querer fazer justiça com as nossas mãos, não precisamos querer nos vingar, não precisamos ficar agoniados, porque Cristo vai fazer justiça nesse mundo, ele vai julgar cada um conforme as suas obras. Outra coisa que, outro tema do livro é que a igreja vai vencer com Cristo, a igreja parece ser fraca, a igreja parece ser perdedora, a igreja parece estar acabando, mas no final a igreja é mais que vencedora em Cristo e Cristo vai vencer, Cristo vai reinar triunfantemente e a igreja vai reinar com Cristo. Esse é um outro tema aí do livro. E o último tema é que o futuro prometido aos discípulos de Jesus é uma vida perfeita com Deus perfeito em um mundo perfeito. Esse é um grande tema que é algo maravilhoso demais, aquilo que está preparado para aqueles que caminham com Jesus. E as promessas do Senhor não são nesse mundo, são no mundo vindouro. A gente vai viver, imagina isso, gente, uma realidade onde não tem corrupção, onde não tem morte, onde não tem doença, onde todo mundo se ama, onde o nosso corpo não envelhece. Imagina você viver 1000 anos e o seu corpo continua na flor da idade e você vive mais 1000 anos e não tem coronavírus e não tem nada. Essa é a realidade, esse é um dos temas do livro de Apocalipse. Cristo vai voltar e vai estabelecer uma realidade perfeita. A mensagem central do livro de Apocalipse é: Jesus já venceu, por isso nós, a igreja, somos mais que vencedores. Não importa o que tivermos de enfrentar vindo do mundo ou do diabo. Firmados na vitória de Jesus lá atrás, nós somos e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, eu fecho aqui a nossa reflexão hoje, a nossa aula sobre o livro de Apocalipse. E agora nós passaremos para o nosso momento de perguntas e respostas.